boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Reinaldo, Manu. Boa tarde, Manuela. Né? Boa tarde. Boa tarde. Oi. Bom, temos também o Felipe, né, que estamos aguardando ainda ele entrar aqui na nossa transmissão. Bom, pessoal, vamos começar mais uma ciclo de seminários do Mais Friends Massa, tá? Hoje a gente tem um prazer enorme de anunciar a sessão dos estudantes, né? Então, esses estudantes foram os trabalhos que foram selecionados por uma comissão, tá? Julgadora, eles avaliaram, foram 21 resumos recebidos, tá? E desses 21, tivemos 6 selecionados. Conversando com essa comissão, foi muito difícil escolher esses trabalhos, né? Mas estamos aqui agora para escutar os trabalhos selecionados, tá? Então, eu queria deixar aqui os parabéns a todos os trabalhos selecionados e a todos aqueles que submeteram também os trabalhos, né? Foram todos de excelente qualidade, tá? Eu tive a oportunidade de ler os resumos e realmente são todos de excelente qualidade. Então, parabéns a todos que submeteram o resumo, tá? Vocês são merecedores aí de premiação ou de qualquer congratulações, né? Bom, eu também gostaria também de agradecer aqui, ao vivo, a comissão julgadora, né? Foi também um trabalho, eles tiveram que ler os resumos e foi uma escolha difícil. Então, a comissão foi composta pelos professores, né? Carlos André, de Brasília, da Universidade de Brasília, né? Francisco Campos, da Universidade Federal do Ceará, pelo Paulo Carvalho, pesquisador da Fiocruz, pela Luciana Pisatti, professora da UFRJ, tá? Foi também pelo professor Mário Sérgio Palma, o Mário Sérgio Palma está na Unesp, né, e também pelo William Castro Borges, da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, obrigado aos membros aí da comissão julgadora pelo trabalho, tá? Bom, pessoal, eu tenho 2 recados aqui para vocês. Sobre a lista de presença. Então, a lista de presença, novamente, vai o link aqui no final das apresentações, então vocês preencham, tá? Eu tenho um certo prazo, tá? Depois que esse prazo encerra, não recebe mais presença, você não pode mais se inscrever, tá bom? Então, assim que sair o link, vocês entrem lá e preencham a presença de vocês. Outra coisa é sobre o link do WhatsApp. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp, tá? No ciclo de seminários aqui do My Friends Massa. Então, entre lá no ciclo de seminário que tem muita troca interessante, né? Discussão sobre proteômica em geral e a divulgação, né? Tanto da BR-Prot quanto do My Friends Massa. Bom, e agora vamos começar as apresentações. Gilberto, quer falar alguma coisa? Não, Fábio, é só dar os parabéns e recebê-los, né? Com carinho, com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, que esses estudantes são extraordinários, eles alimentam a vida da gente, né? Não só intelectual, como renovam o amor que a gente tem à ciência, essa dedicação deles. É tudo muito bonito. Eu hoje estou muito amoroso, eu acho, sabe? Então, fica um carinho grande por todos aí, essa vontade de continuar desenvolvendo, espalhando o evangelho proteômico por aí, né? Pelo país e pelo mundo. Evangelho proteômico brasileiro, né? Parabéns a todos, agradecer pela BR-Prot, a comissão, saudades enormes de todos. Espero que a gente consiga se ver no fim do ano, né? Aqui no Rio. Vamos ver. É isso. Não era isso. Obrigado pela chance, Fabinho. Um beijo para todos. Beijo, Bertão. Bom, e a ordem que a gente divulgou, né? A gente vai começar hoje com o Reinaldo. Depois do Reinaldo, né? Você tem 20 minutos, né, Reinaldo? Depois a Manuela, o Felipe, ele está com um probleminha para se conectar, então a gente vai seguir essa ordem: Reinaldo, depois Manuela e depois o Felipe Fidelis.
Bom, pessoal, e claro, as perguntas, o chat está aberto para todo tipo, as perguntas de vocês para cada um dos trabalhos, tá? Então, passa a palavra para o Reinaldo. Obrigado, professor Fábio, obrigado, professor Gilberto, pelas palavras. Primeiro, eu gostaria de agradecer também, né, pela oportunidade de poder apresentar esse trabalho no Student Session do My Friends Massa. É uma honra estar aqui hoje. E então, vou começar a apresentação, né? Eu sou aluno da UNB, do programa de pós-graduação em Biologia Molecular atualmente, mas a maioria dos resultados apresentados aqui foram desenvolvidos durante meu mestrado no programa da Biologia Microbiana, e eu sou aluno do Laboratório de Bioquímica e Química de Proteínas. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Unveiling New Proteoforms of the Industrial Workhorse Corynebacterium glutamicum through Top-Down Proteomics. Eu espero que vocês gostem. A apresentação está dividida em 3 etapas. Brevemente, a gente vai falar rapidamente sobre proteoformas e modificações pós-traducionais em procariotos, a diferença de top-down e bottom-up, e as funções dessas modificações em bactérias. Em seguida, a gente vai falar da importância biotecnológica da Corynebacterium glutamico e, por final, justamente demonstrar as novas proteoformas identificadas de Corynebacterium glutamico e possíveis novos mecanismos de regulação dessa bactéria. Então, quando a gente fala sobre PTMs, né, ou modificações pós-traducionais e proteoformas, é fundamental a gente conhecer o termo de proteoformas, que são, então, diferentes formas de uma proteína produto de um único gene. E essas diferentes formas podem ser decorrentes, por exemplo, de variantes, de splices alternativos ou de modificações pós-traducionais. Atualmente, para a identificação dessas modificações pós-traducionais ou proteoformas, existem 2 abordagens principais baseadas em espectrometria de massas, que eu não vou aprofundar tanto, mas são bottom-up, né, proteomics, onde as proteínas são digeridas antes da análise em espectrometria de massa, então são analisados os peptídeos, e a proteômica top-down, onde a proteína é analisada em sua forma intacta. Na figura ao lado, a gente consegue ilustrar as vantagens da proteômica top-down, que é justamente a manutenção das modificações pós-traducionais, já que a gente não faz a clivagem da proteína em peptídeos, então a gente não tem essa possível perda de modificações nessa etapa, e também a manutenção da informação de proteoforma, justamente porque a gente mantém a identificação do precursor, por exemplo, com mais de uma modificação pós-traducional. Já quando a gente identifica os peptídeos, essas modificações podem estar situadas em mais de um peptídeo, e você não vai conseguir normalmente inferir se essas modificações estavam presentes na mesma proteína ao mesmo tempo. Então, sobre as modificações pós-traducionais em procariotos, nesse tipo de organismo, elas são fundamentais justamente por elas serem comparados com a regulação genética, né? Elas são um tipo de regulação de alta velocidade e de baixo custo energético. Aqui alguns exemplos de modificações já descritas e algumas funções em procariotos, né? A fosforilação é uma modificação bem descrita na transdução de sinais em procariotos, principalmente no two-component system. A acetilação também já foi descrita, por exemplo, como reguladora de transcrição e regulação do metabolismo em procariotos. A formilação, que é uma modificação normalmente cotraducional em procariotos, e recentemente tem sido demonstrado em estudos que ela é um sinal para a degradação de proteínas em bactérias. A metilação, ela é uma modificação fundamental para a quimiotaxia de bactérias e também pode afetar na interação de proteína-proteína desses organismos. E uma modificação não tão lembrada, normalmente, que é a proteólise, né, ou clivagem das proteínas, ela também é muito importante e ela normalmente vai ocasionar ou na ativação de proteínas ou na degradação dessas proteínas. Sobre a Corynebacterium glutamico, ela é uma bactéria gram-positiva, de grande atividade industrial, ela é um organismo normalmente reconhecido como seguro, então ela tem o status de GRAS. Estudos já demonstraram que foram depositados pelo menos 1.700 patentes e 2.700 estudos sobre essa bactéria. Sua principal função industrial e utilização é a produção de aminoácidos, que é a terceira classe de molécula mais produzida por fermentação no mundo. Como exemplo, a gente tem a produção de 2016, que foi de cerca de 2,5 milhões de toneladas de aminoácidos.
sendo que o mais produzido é o glutamato, justamente pela Corynebacterium glutâmico. Aqui a gente tem uma ilustração do potencial dessa produção dessa bactéria, mesmo de uma cepa selvagem, que após um estímulo, ela chega a produzir até cerca de 15 gramas por litro de glutamato. E a regulação do fluxo metabólico para a produção desse glutamato em alta quantidade, ela é controlada e já foi demonstrado por algumas modificações pós-traducionais, como a fosforilação e a acetilação e succinilação. Tendo em vista, então, a importância industrial da Corynebacterium glutâmico e a importância das modificações pós-traducionais na regulação dos seus fluxos metabólicos, esse trabalho buscou, então, identificar novas proteoformas dessa bactéria com potencial para regulação metabólica. E, para isso, foi feita, então, a abordagem de proteômica top-down desnaturante. Brevemente, foi feito um cultivo em triplicata biológica em meio CG12, que é um meio otimizado para o seu crescimento, e não necessariamente o estímulo para a produção de glutamato. Essas células foram, então, lisadas e coletadas separadamente, e a partir das proteínas lisadas foi feito, então, um pool, do qual 500 microgramas foram submetidos a fracionamento por gel free, que é um fracionamento por peso molecular, e as frações com peso molecular menor do que 50 kilodaltons foram submetidas à cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Os dados obtidos, então, por espectrometria de massas foram analisados no software Topic e as proteoformas foram, então, identificadas e caracterizadas. Sobre o gel free, ele é das siglas de Gel Eluted Liquid Fraction Entrapment Electrophoresis. Como eu falei, é um fracionamento por massa baseado em uma malha de acrilamida desnaturante, pode ser desnaturante, no caso foi a que foi utilizada. As amostras são colocadas em uma extremidade e aplicado um campo elétrico, então as amostras migram pela malha e são separadas por peso molecular, e à medida que elas são coletadas de acordo com a saída dessa malha de gel. Um SDS Page possibilitou, então, a visualização e seleção das frações, que foi até a fração 11, da 0 a 11, então, foram submetidas à espectrometria de massas, porque elas tinham um peso molecular abaixo de 50 kilodaltons. A proteômica top-down de Corynebacterium glutâmico possibilitou, então, a identificação de 5.127 proteoform spectrum matches, eu vou estar me referindo a eles como PRSMs, 1.125 proteoformas diferentes e 273 proteínas. O Topic, é importante a gente mencionar, que ele faz a identificação baseado na variação de massas. Então, justamente na diferença de massa entre o precursor observado no espectrômetro e o precursor teórico. E baseado nessa diferença de massas que ele identifica identifica modificações não esperadas. E, normalmente, elas podem ser possíveis novas proteoformas dessas proteínas, tá? Então, essas proteínas com variações de massas foram identificadas a partir de 2.423 PRSMs, 177 proteínas. E a distribuição dessa variação de massas possibilita a gente identificar que foram observados diferentes níveis de variação de massa, sugerindo que a gente tem diversas proteoformas diferentes aqui na Corynebacterium glutâmico. Foi feita, então, uma clusterização e anotação funcional dessas proteínas com variação de massa, o que possibilitou a identificação de alguns grupos, por exemplo, o Protein Containing Complex, então proteínas de complexo aqui, que a maioria são proteínas ribossomais, tá? Também foram identificadas proteínas com atividade de transferência de elétrons, relacionadas ao metabolismo de pirimidina, proteínas com hélices transmembranares. Um grupo interessante identificado aqui com essas variações de massa foi proteínas relacionadas à biossíntese de metabólitos secundários, sendo que aqui boa parte delas são proteínas do metabolismo de aminoácidos, e também foram identificadas algumas proteínas com domínio de tioredoxina, então muitas vezes identificadas como relacionadas a estresses oxidativos. Foi feita, então, a análise das modificações mais frequentes que foram identificadas. Foram identificadas, então, muitas acetilações, como a gente pode observar aqui no gráfico, foi a modificação mais identificada,
sendo que 67 proteínas foram identificadas com essa modificação e 350 PRSMs. Logo em seguida, foram identificadas muitas proteínas com a variação de massa de 16 Daltons. Essa variação de massa normalmente está correspondente a uma oxidação, e corroborando isso, a maioria dos resíduos identificados com 16 Daltons foram resíduos de metionina. A variação de massa que mais apresentou após a oxidação foi a de 15 Daltons, que é correspondente a uma variação a uma modificação por deamidação, seguida de metilação de ácido glutâmico. E não mudou aqui. Então, que eu vou corrigir isso, gente. Ela também foi muito identificada, e os resíduos identificados com ela foram de metionina, ácido glutâmico e glutamina. Então, sugerindo que, além da deamidação, a gente pode ter uma confusão aqui entre a oxidação de 16 Dalton e esses 15 Daltons, mas que provavelmente a gente ainda teve algumas deamidações seguidas de metilação. Também foram identificadas algumas proteínas com formulação, com variação de massa de 28 Daltons, normalmente está relacionada à formulação ou de metilação, corroborando também, essas modificações foram identificadas sempre próximas do N-terminal, e sugerindo que sejam formulações, a variação de massa sempre tendia mais a uma massa de 27,98 Daltons, que é mais próximo da variação da formulação. Também foram identificados 266 variações de 266 Daltons, que normalmente são relacionados a adultos de SDS, e de menos 18 Daltons, que são normalmente relacionados à desidratação. A anotação funcional desses grupos possibilitou, então, visualizar que a maioria dessas variações foram identificadas várias vezes em proteínas ribossomais. E mais um fator interessante foi que as proteínas com variação de 28 Daltons foram mais identificadas em proteínas transmembranares e não tanto em proteínas ribossomais. Além disso, também foram muito identificadas em proteínas relacionadas com o processo de secreção. Vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo de uma proteína que a gente identificou. Essa daqui é uma proteína de membrana, a gente consegue observar, foi identificada com 4 proteoformas, uma delas a proteoforma formilada. A gente consegue observar seu íon precursor aqui, que foi bem isolado, e que diversos íons da série B foram identificados com essa variação de massa de 28 Daltons no N-terminal, como vocês podem observar pela representação aqui no gráfico. Além disso, na parte C, a gente consegue observar a anotação dos fragmentos, né? Então, o fragmento da série B4, B5, B6, B7 aqui, possibilitou a identificação com confiança dessa formulação próxima ao N-terminal. Só para demonstrar o que acontece se a gente tentar identificar essa proteoforma sem a formulação, a gente perde a identificação de todos esses íons. Então, isso foi feito para diversas proteoformas identificadas. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de proteoformas que são interessantes no ponto de vista biotecnológico que nós conseguimos identificar. Então, começando pelo processo de secreção de proteínas, a gente identificou algumas proteoformas desse processo, e ela é interessante justamente porque tem crescido um interesse na utilização da Corynebacterium glutâmico como uma plataforma de expressão heteróloga de proteínas. Então, uma das proteoformas identificadas foi de SECG, que é uma proteína responsável pela secreção de proteínas, ela é membranar, foi identificada somente uma proteoforma dela, e é uma proteoforma metilada, e novamente a gente consegue verificar a qualidade dessa identificação aqui no gráfico. Outra proteína interessante para o processo de expressão heteróloga foi uma peptidase, MEPB. Ela foi identificada só com uma proteoforma, que é uma proteoforma clivada dela, que tem cerca de 14,464 kilodaltons, correspondente, então, aos resíduos de 97 a 237 dessa proteína. E ela perdeu justamente seu N-terminal, seus 96 resíduos iniciais. É interessante a gente falar que ela é uma proteína que tem um domínio M23, e esse domínio também é presente na LIT-M, que é uma peptidase de Streptococcus aureus, e essa LIT-M ela passa por um processo de ativação por meio da clivagem do N-terminal. Então, essa proteoforma identificada provavelmente é uma proteoforma ativada da MEPB, sendo que a gente, tendo essa informação, a gente pode averiguar como modificar essa proteína
de uma forma que ela se torne inativada em bactérias utilizadas para expressão heteróloga. Agora, sobre a produção de glutamato, que é um processo fundamental de biotecnologia da Corynebacterium glutâmico, foram identificadas diversas proteínas, eu vou apresentar algumas para vocês. Por exemplo, a proteína com o domínio HMA, que é um domínio de metais pesados, não se sabe muito bem qual é a função dela, mas ela está altamente regulada nos processos de produção de glutamato. E essa proteína foi identificada no nosso estudo, então, por 3 proteoformas. Uma delas foi uma proteoforma metilada e oxidada, e a gente consegue verificar aqui aonde ocorreram essas modificações. Outra proteína com interesse na produção de glutamato, mas também pode ser interessante para a produção de outras biomoléculas, é um canal mecanosensitivo, justamente porque esses canais mecanossensitivos são importantes para a secreção de biomoléculas nessa bactéria. Por exemplo, o MSCCG é utilizado na secreção de glutamato por essa bactéria. E no caso da MSCL, que foi identificada então com 14 proteoformas, dentre elas uma proteoforma clivada e uma proteoforma formilada. Aqui na figura a gente consegue observar justamente a qualidade da identificação da sua proteoforma formilada, com essa formilação próxima ao N-terminal. Proteína fundamental no processo da produção de glutamato pela Corynebacterium glutâmico é a inibidora da oxoglutarato desidrogenase, ou a DHI. Essa proteína no nosso estudo foi identificada por 7 proteoformas, sendo dentre elas uma proteoforma clivada e uma com variação de massa de 70 Daltons. A gente consegue observar justamente a qualidade dessas identificações aqui nas figuras laterais. A gente sempre tem a identificação próximo à forma canônica, então aqui há uma perda de massa referente a esses 2 primeiros resíduos, e aqui um ganho de massa de 70 Daltons referente à proteoforma identificada. Como essa proteoforma foi identificada não foi possível localizar muito bem o sítio dessa modificação por meio da fragmentação, não foi possível verificar qual foi a modificação exata. Então, não foi possível identificar se foi uma modificação de 70 Daltons ou uma modificação de 42 mais 28 Daltons, ou, por exemplo, 5 metilações de 14 Daltons. Todas as possibilidades seriam plausíveis para essa proteína, para essa proteoforma. O processo de produção de glutamato na Corynebacterium glutâmico, ele é baseado na ODHI, ela tem uma função fundamental. A ODHI, quando ela não está em um estado fosforilado, ela inibe a ODHC do ciclo do ácido cítrico, então desvia o fluxo da produção de succinil-CoA a partir de alfa-cetoglutarato ou 2-oxoglutarato para a produção de glutamato por meio da glutamato desidrogenase. Já quando ela está em seu estado fosforilada, ela não inibe a ODHC, então o ciclo do ácido cítrico, o fluxo é desviado de volta para ele e a produção de L-glutamato é inibida. Então, é interessante a gente observar que essa fosforilação da ODHI é num sítio que se sobrepõe com as possíveis modificações identificadas na prionina 14 da ODHI. E também também foi feito um estudo bottom-up preliminar, onde foram identificadas algumas variações de massas também na ODHI, justamente correspondente a 70 Daltons, e também a 14 Daltons, que é uma modificação já descrita em procariotos como afetando a interação proteína-proteína. Essas modificações, então, possibilitaram a gente levantar hipóteses de que elas podem afetar ou a fosforilação da ODHI e, consequentemente, afetar na inibição do ODHC e na produção do glutamato, como também pode ser que elas, tanto a de 70 Daltons, ou caso sejam metioninas, elas podem afetar a interação direta da ODHI com a ODHC, com ou sem a fosforilação, possibilitando, assim, que nós levantemos a hipótese de que essas modificações podem ser novos mecanismos descritos para a regulação da produção de glutamato. De forma geral, também foram identificadas, então, muitas proteínas com mais de 9 proteoformas, sugerindo diversas modificações e diversos possíveis mecanismos de regulação. A maioria dessas proteínas com muitas proteoformas foram proteínas ribossomais membranares, e como a gente pode ver aqui no gráfico.
e foram identificadas com diversas proteoformas, desde canônicas, clivadas, acetiladas, com um amplo espectro de variação de massas, sugerindo, então, um grande potencial para outras regulações a serem identificadas. A análise de modificações pós-traducionais proteoformas de corinibactério glutâmico, então, possibilitou a identificação de mais de 100 proteínas com modificações não esperadas. Cerca de 29 proteínas, na verdade, 29 proteínas foram identificadas com mais de 9 proteoformas e variações de massas correspondentes a modificações pós-traducionais não descritas em corinibactério glutâmico foram identificadas em processo em proteínas de membrana, proteínas ribossomais e em processos de muita importância biotecnológica para essa bactéria, como no metabolismo de aminoácidos, na secreção de proteínas e no próprio estresse oxidativo. Para finalizar, eu gostaria de agradecer, então, aos meus orientadores e supervisores, de maneira especial, os professores Carlos André, Luiz Henrique, Marcelo Vale de Souza, e também aos técnicos Jacques Miranda e Nuno Manuel, que possibilitaram a análise por espectrometria de massa lá no laboratório, também o apoio financeiro da CAPES, da FAPDF, da FINEP, e, de maneira geral, a todos os membros do grupo do LPQP que possibilitaram essa pesquisa. Bom, Reinaldo, parabéns pelo trabalho. Bom, agora eu peço para a Manuela colocar a sua apresentação, dando continuidade aqui à sessão. Ok, posso iniciar? Pode iniciar, a palavra está contigo, Manuela. Tá, joia, obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Manuela, eu sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Bioquímica e Imunologia. Eu estou desenvolvendo meu projeto no Laboratório de Biologia Sintética e Biomiméticos, o Simbiom, onde eu sou orientada pela Lisa Felicori e co-orientada pela Marcela Melo Braga. E o título da minha apresentação é Estudo de Repertório Sorológico de Anticorpos de Cavalo contra o veneno de aranhas do gênero Loxosceles de importância médica no Brasil. Bom, os acidentes com as aranhas do gênero Loxosceles, que também são conhecidas como aranha marrom, eles afetam, em média, 8.000 pessoas anualmente Manuela, aqui no Brasil. Oi? Não é só colocar a tua apresentação na forma de apresentação. Não está aparecendo. É que eu tinha colocado. Isso. Foi? É porque está aparecendo como se fosse. Você deve ter colocado para compartilhar. Faz o seguinte: ela agora está no modo de apresentação. Então, pede para descompartilhar e pede para compartilhar de novo, porque o que está aparecendo para a gente tem que ser no modo de apresentação. Ok. É só você pedir para descompartilhar e compartilhar novamente. Aí deve vir Isso. agora o modo de apresentação, já que agora está aberto o modo de apresentação. Beleza. Deu certo? Agora está perfeito. Então, manda ver. Tá, joia. Beleza. Então, os acidentes, né, com aranhas do gênero Loxosceles, eles afetam anualmente, né, em média, 8.000 pessoas no Brasil, como a gente vê nesse gráfico aqui da distribuição de casos, né, de 2010 até o ano de 2020. E as principais espécies do gênero que estão associadas a esses acidentes são a Loxosceles intermédia, a Loxosceles leta e a Loxosceles gaucho. Em geral, esses acidentes não estão associados a uma mortalidade considerável, mas os sintomas e sinais, né, que os acidentados podem desenvolver faz com que a morbidade seja mais importante no caso dos acidentes com aranhas desse gênero. Ixi, não estou conseguindo. Então, os sintomas, né, as manifestações desenvolvidas por causa da picada por aranhas do gênero Loxosceles é chamado de loxoscelismo. Então, ele tem duas síndromes principais, que é a forma cutânea, que tem como principal manifestação, né, como grande característica, a lesão dermonecrótica, e tem a forma cutânea hemolítica, que tem como grande característica a hemólise intravascular disseminada.
Então, esses sintomas são resultados, né, da inoculação de uma série de compostos que estão presentes nos venenos das aranhas do gênero, né? Então, esse veneno é uma mistura complexa, com várias classes de proteínas, como a serinoprotease e hialuronidases. E aqui eu queria destacar a esfingomielinase D, que tem relevância para o nosso trabalho e que tem uma associação muito forte com a ocorrência, né, da lesão dermonecrótica. E, além disso, já se sabe que, frequentemente, a neutralização do efeito da esfingomielinase, ela reduz consideravelmente, né, a toxicidade do veneno em geral. Então, os pacientes, né, que chegam a desenvolver sintomas por causa da picada, eles têm à disposição um único tratamento específico, que é a soroterapia, né, que é uma ferramenta clássica, né, de tratamento nos acidentes com animais peçonhentos. Então, no tratamento de picadas por Loxosceles, o soro é produzido, né, da seguinte forma. Então, o veneno dessas principais espécies de importância médica, ele vai ser inoculado em cavalos, né, em resposta à presença desse veneno, os cavalos produzem anticorpos. Então, o sangue desses animais vai ser coletado, a partir do sangue vai ser obtido plasma, e esse plasma ainda passa por uma etapa de processamento para a obtenção do imunobiológico que vai ser usado como terapia. Então, aqui no Brasil, a gente tem à disposição o soro antiaracnídico, que é produzido a partir da inoculação dos venenos de Loxosceles, de Foneutra e de Títios, e também o soro antiloxocélico, que é produzido a partir da inoculação do veneno de Loxosceles intermédia, Gaucho e Leta. Então, apesar de serem úteis, né, no tratamento dessas síndromes, os soros, eles têm algumas limitações. Primeiro, é importante a gente falar da dificuldade de obter o veneno, já que as aranhas marrom, elas são animais muito pequenos, então é preciso uma grande quantidade de aranhas, né, para obter uma quantidade de veneno suficiente para estar imunizando o cavalo. Além disso, né, trata-se de um soro heterólogo, então injetar, né, uma série de proteínas, né, de cavalo em um indivíduo pode gerar reações adversas, como reações anafiláticas e também a doença do soro. E, além disso, a gente tem que considerar, né, que animais estão sendo utilizados nesse processo, não só os cavalos, mas coelhos também são necessários para os testes da efetividade da neutralização do soro. Então, existe um prejuízo, né, dos animais que estão envolvidos aqui na produção da soroterapia. Então, considerando essas limitações, algumas alternativas para a produção dos antivenenos já foram pensadas. Uma delas é a busca por proteínas ou peptídeos recombinantes que poderiam ser usados para a imunização dos animais em substituição ao veneno, né? Então, assim, seria eliminado esse empecilho da obtenção do veneno. Mas ainda continuam, né, os problemas de que os animais continuariam sendo utilizados, né, o que impacta a qualidade de vida e a sobrevida desses cavalos, e também isso não resolveria o problema das reações adversas que podem acontecer. Uma outra abordagem que já foi explorada por alguns grupos é a busca pela produção de anticorpos monoclonais. Então, com isso, né, seria possível reduzir a chance de ocorrência de reações adversas, já que esses anticorpos monoclonais eles poderiam consistir em fragmentos de anticorpos, né, que conseguissem neutralizar o veneno, ou então em anticorpos humanizados, né, que não, provavelmente, né, não teriam uma chance tão alta, né, de gerar reações adversas, e também, né, como se trata de uma produção in vitro, não seria necessário o uso de animais. Mas, como limitações, ainda é difícil conseguir escolher um anticorpo específico contra um componente do veneno que consiga neutralizar, né, todo o efeito. Como eu falei, o veneno ele é formado por uma mistura complexa de diferentes proteínas. E, além disso, produzir anticorpos in vitro é um processo muito caro. Então, essa solução ainda tem o problema do alto custo. Pensando nisso, então, a abordagem, né, que está sendo explorada no projeto em que eu participo é a busca pela produção in vitro de anticorpos, diversos anticorpos recombinantes contra o veneno de Loxosceles.
Então, as vantagens seriam de que a gente não precisaria mais utilizar os animais para produção e que a gente poderia, então, selecionar anticorpos com maior especificidade, né, dando maior eficácia para esse tratamento. Como limitações, a gente já imagina que teria um problema, né, em relação ao custo, como eu já falei, produzir anticorpo in vitro é um processo caro, e ainda tem um certo desafio, né, em determinar quais seriam os anticorpos com maior atividade neutralizante que seriam usados, né, para compor esse tratamento. E, de qualquer forma, né, para seguir nessa abordagem, nessa proposta, a gente precisa, então, investir no estudo de repertório de anticorpos sorológicos antiveneno de Loxosceles. Então, falando um pouco, né, sobre o que é repertório, os repertórios de anticorpos, o repertório, né, corresponde ao conjunto de anticorpos que está presente no soro, no plasma, em algum compartimento do organismo em um determinado momento. Então, a abordagem que a gente tem usado para estudar o repertório de anticorpos, ela usa simultaneamente as proteínas, né? Então, a gente vai estar isolando as monoglobulinas do soro e usando a proteômica para estudar essas proteínas, e simultaneamente, né, outros colegas do laboratório também estão estudando o RNA, né, que contém as sequências de anticorpos. Então, eles partem das células B, das mesmas amostras que a gente está estudando, e constroem também o repertório de sequências de RNA de células B. Então, essa abordagem já foi explorada para algumas espécies, para anticorpos de humanos, de camundongos, e também para alguns tipos de antígenos, mas é novidade estar fazendo isso para anticorpos de cavalo, como é a nossa estratégia. E aí eu vou falar rapidinho sobre a estrutura do anticorpo, porque vai ser importante, né, para conseguir explicar os resultados e a metodologia. Então, o anticorpo, né, ele tem esse formato de Y, é uma proteína quaternária, que é formada por dois pares de cadeia pesada e um par de cadeia pesada e um par de cadeia pesada sendo essa maior, aqui a leve, e ele é dividido também, né, na região constante, que está associada à função efetora do anticorpo, né, dentro do sistema imune, que é a região FC, e a região variável, que vai estar associada à função de reconhecimento do antígeno, que seria aqui a porção FAB. Então, né, pela descrição que eu já fiz do projeto, dá para a gente imaginar, né, que a região variável vai ser o mais importante aqui para a gente obter essa sequência de anticorpos anti-Loxosceles. E aí, dentro da região variável, a gente ainda tem trechos que são mais conservados, que são chamados das regiões de framework, que estão aqui como FR, e aí que a gente tem, então, framework 1, 2, 3 e 4, e a gente tem as regiões de maior variabilidade, que são as regiões determinantes de complementariedade, que a gente tem o 1, 2 e o 3, que são as regiões que, em geral, vão estar interagindo com o antígeno, né, e vão dar especificidade ao anticorpo. Então, aqui é importante também destacar que, até esse momento, no nosso trabalho, a gente está trabalhando apenas com as sequências da cadeia pesada do anticorpo. Não estou conseguindo passar. Então, o objetivo dessa parte do projeto, né, que eu vou apresentar, é de identificar as sequências de aminoácidos de imunoglobulinas reativas contra o pool de veneno de Loxosceles ou contra a esfingomilinase D, né, que é a enzima que eu disse que é muito importante para o efeito tóxico do veneno, e essa identificação vai ser feita no plasma dos cavalos que foram hiperimunizados com o veneno. Então, em relação à parte experimental, né, do projeto, a gente começa com a amostra de plasmas de 4 cavalos que foram hiperimunizados com pool de venenos de aranhas do gênero Loxosceles. Esses plasmas foram fornecidos para a gente, né, pelo Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos do Paraná, que é quem produz o soro antiloxocélico que eu mencionei. Então, a gente vai usar esse plasma
primeiro para fazer o isolamento de imunoglobulinas usando cromatografia de afinidade com proteína G. Então, uma vez que a gente isolou, né, os anticorpos do sangue, a gente vai fazer uma clivagem, já que é do nosso interesse trabalhar somente com a região variável do anticorpo, né? A gente não precisa da fração FC. Então, a gente realiza, né, essa digestão com a enzima pepsina e faz um SDS-PAGE para conferir se a digestão foi eficiente. E aí, depois disso, então, essas frações de anticorpos vão ser enriquecidas para que a gente passe a trabalhar apenas com os anticorpos que são específicos contra os antígenos de interesse. Então, a gente vai fazer a cromatografia de afinidade com o pool de venenos, para selecionar os anticorpos que têm afinidade por esses antígenos, e a cromatografia de afinidade com a esfingomilinase D. E aí, em seguida, é feito o teste de ELISA, para avaliar se as frações da eluição, né, dessa cromatografia, realmente têm anticorpos que são reativos contra esses elementos. E aí, então, as frações reativas vão ser preparadas para espectrometria de massa, né, através da desnaturação, redução, alquilação e tripsinização das proteínas, né, já que a gente está usando a estratégia bottom-up. E aí, esses peptídeos vão ser usados, então, para cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, né? E sendo que esse experimento foi realizado com a ajuda dos colaboradores, né, da Universidade do Sul da Dinamarca. Está demorando um pouquinho para passar o slide. Então, a partir dos espectros que a gente obtém, a gente ainda segue um workflow para analisar, né, esses resultados. Esse workflow foi elaborado, né, pelo grupo da Universidade do Texas, liderado pelo professor Gregory Hipólito, que, né, já trabalha com esse método de estudo de repertório de anticorpos que a gente está utilizando. Então, como eu falei, né, a gente faz paralelamente a etapa de proteômica e a etapa de construção do banco de dados de transcriptômica para as mesmas amostras, né? Então, no caso, aqui o banco de dados de transcriptômica foi feita pela aluna de doutorado, a Carlena, e esse banco de dados foi usado, então, para a gente identificar os nossos peptídeos usando o software Proteome Discover, e assim, né, a gente mapeou, né, os peptídeos obtidos a partir do banco de dados personalizado. E aí, ainda temos mais uma etapa de análise, né? Além de usar o Proteome Discover, a gente ainda precisa usar uma série de scripts em Python para conseguir mapear de verdade os anticorpos. Isso porque, como eu falei, os anticorpos têm algumas regiões que são conservadas. Então, por exemplo, caso eu identifique um peptídeo do framework 1, eu não vou conseguir falar de qual anticorpo, né, do banco de dados eu estou identificando esse peptídeo. Então, a gente precisa selecionar, né, uma região única, uma região para ser a identidade do nosso anticorpo. E aí, de acordo com o workflow, né, que a gente já tem montado, a gente faz isso utilizando o CDR3. Então, basicamente, o que acontece nesses scripts é que a gente tem as sequências completas do nosso banco de dados. Essas sequências, então, são submetidas à digestão in silico, gerando, então, né, fragmentos digeridos pela tripsina, que foi a enzima que a gente usou experimentalmente, tolerando aqui até 2 misclívages. E aí a gente confronta os peptídeos obtidos na espectrometria contra esse banco de dados digerido. E aí, toda vez, né, que a gente identifica, então, um peptídeo que foi mapeado a uma região de CDR3, a gente considera que aquela sequência de anticorpo foi encontrada na nossa amostra. Então, seria basicamente isso a metodologia. Então, quanto aos nossos resultados, né, iniciais. Primeiro, eu trouxe aqui, né, o número de peptídeos totais que a gente obteve e o número de peptídeos que foi mapeado a regiões do anticorpo. Então, primeiro, a gente vê aqui, né, em rosa mais forte, que foram poucos peptídeos que foram mapeados à região de CDR3, né, que seria do nosso interesse. Agora, as regiões de complementariedade 2 e 1, né, elas tiveram uma quantidade um pouco maior de peptídeos. A gente,
né, tem algumas hipóteses sobre por que essa identificação de CDR3 está um pouco baixa. A gente pensa em criar uma lista de exclusão, né, para executar, para usar na espectrometria, para que não ocorra a supressão de sinal, né, por peptídeos que são muito mais abundantes do que os peptídeos CDR3, por exemplo. E a gente também pensa na possibilidade de usar outros parâmetros para a identificação de anticorpos, né? A gente escolheu o CDR3 por ser uma sequência de maior diversidade no anticorpo, mas seria, né, possível investigar essa possibilidade de usar também o CDR1 ou o CDR2. Então, aqui tem uma visão geral dos resultados, né? O número de CDR3 que a gente achou por antígenos. Então, nós achamos 20 sequências específicas apenas contra elementos do veneno, 5 sequências específicas apenas contra a esfingomilinase D e 7 sequências que foram encontradas nos 2 tipos de amostra. E aqui, uma visão geral, né, do número de sequências que a gente encontrou para cada um dos cavalos. Esse número, assim, parece ser um pouco baixo, mas quando a gente vai, né, buscar na literatura, a gente tem essa referência, né, que é de um dos primeiros trabalhos que foi feito usando, né, essa abordagem para estudo de repertório de anticorpos, em que eles identificaram 34 peptídeos como CDR3. E aqui a gente conseguiu identificar, né, nessa primeira análise, que ainda precisa ser aprimorada, 32 peptídeos, né? Então, o nosso resultado não está tão diferente, né, do que já está descrito na literatura. Uma outra métrica, assim, que é interessante de falar quando a gente está estudando CDR3 de anticorpos é o tamanho, né, o comprimento desse CDR3, porque já se sabe, né, que o tamanho dessa região tem relação com a conformação que ela vai adquirir e também, né, com a interação, né, com o antígeno. Então, a gente já tem trabalhos, né, que indicam, né, que, em média, o CDR3 dos cavalos tem um comprimento de 14 aminoácidos, os CDRs humanos costumam ter comprimento médio de 16 resíduos e de camundongo de 12 resíduos. E aqui, né, entre as sequências que a gente identificou, o comprimento médio observado foi de 17 aminoácidos, variando, né, de 6 até 24 resíduos. Então, a gente vê que as nossas amostras, né, estão com o CDR3 um pouco acima da média, mas que isso, né, pode ser um indicativo realmente de uma conformação mais estendida, né, desse domínio, em comparação com o de outras espécies. Aqui, então, é uma análise também, né, da distribuição dos resíduos ao longo de um trecho, né, do CDR3. Aqui eu fiz o alinhamento, então, do CDR3, né, de sequências específicas contra a LID1, específicas apenas contra o veneno, e aqui a comparação, né, com o trabalho de uma colega do grupo que trabalhou com sequências de cavalo, porém aqui cavalos pré-imunes. Então, a gente vê, né, que os resíduos finais e iniciais são bem similares para as amostras. Uma coisa que é interessante é a gente ver que existem, né, uma certa frequência que os resíduos de arginina e de lisina, que são importantes, porque a gente está usando a tripsina, né, para clivagem, então a presença desses resíduos indica que é uma boa estar usando essa enzima, que a gente vai conseguir, né, clivar essa região e identificar peptídeos, né, que a gente usa, né, como parâmetro de identidade da imunoglobulina. E também é interessante ver, né, que algumas regiões têm características opostas, por exemplo, aqui, né, na LID1 e aqui no resíduo 108, 109, né, do veneno, em que a gente vê resíduos de características opostas. E aí, mais uma análise que a gente fez foi de buscar comparar as sequências dos anticorpos que a gente encontrou, né, com os anticorpos monoclonais que já se sabe que são reativos ou neutralizantes, né, contra o veneno de Loxosceles. Então, essa primeira comparação aqui foi feita com o MAB16. Essa representação aqui é o Collier Diamond,
em que a gente tem no centro da sequência os resíduos que formam o anticorpo monoclonal. E aqui ao redor, né, o círculo mais externo, a gente tem a característica dos resíduos que formam as nossas sequências, né? Então, a gente está comparando essas duas sequências. E o que a gente pode ver aqui, né? Eu destaquei as regiões de CDR1, CDR2 e CDR3, que são as importantes para a especificidade do anticorpo. Então, a gente vê que no CDR1 existe até uma certa similaridade entre alguns dos resíduos, mas, em geral, o CDR do anticorpo monoclonal é um pouco mais longo do que a média dos nossos anticorpos, né? Porque a gente vê aqui que apenas alguns deles, por exemplo, tiveram resíduos nessas posições 31 e 34. Aqui no CDR2, a gente vê que o resultado já é bem diferente, né? A gente vê que a cor da região central aqui, né, que indica a característica do resíduo do anticorpo monoclonal, está bem diferente da cor desse círculo externo, né, que indica a característica dos nossos anticorpos. Então, aqui não houve muita similaridade. E aqui, no CDR3, né, que é de maior importância para a gente vê aquela característica, né, que já foi vista quando eu apresentei o comprimento do CDR3. Então, em média, os nossos anticorpos, né, têm CDR3 mais longo do que esse anticorpo monoclonal que a gente está avaliando. E, de novo, né, a gente não vê grande similaridade entre a característica dos resíduos, né, dos dois grupos que estão sendo comparados. E aqui também temos o MAB17, né, que é o neutralizante contra o veneno de loxosceles intermédia. E os achados são mais ou menos similares. Aqui a gente até vê uma concordância maior, né, no tamanho do CDR1, também em alguns dos resíduos, né. O CDR2, novamente, ele tem resíduos de características bastante diferentes, né, as nossas amostras e esse anticorpo monoclonal. E aqui o CDR3, né, tem, de novo, uma sequência mais longa e tem alguns trechos, né, que são um pouco mais concordantes, como essa sequência aqui de tirosina. Então, em geral, né, nós vimos que os nossos anticorpos não são tão similares a esses anticorpos que a gente já sabe que tem alguma afinidade por elementos do veneno, mas isso não quer dizer, né, que nós não tenhamos encontrado anticorpos, né, que são reativos, né, isso ainda precisa ser investigado. Então, como conclusões, né, a gente vê que essa abordagem para o estudo de repertório de anticorpos foi satisfatória também para a identificação de sequências de anticorpos equinos, né, como mencionei, isso não tinha sido feito ainda. As sequências obtidas têm, em geral, regiões determinantes de complementariedade mais longas do que a gente já encontrou na literatura, e, em geral, não existe grande similaridade entre os anticorpos que a gente obteve e os anticorpos monoclonais, né, que têm afinidade pelo veneno, que já são conhecidos. Então, a gente tem como perspectivas buscar, primeiro, determinar a frequência, né, a abundância desses diferentes anticorpos no soro dos animais que a gente identificou, investigar um pouco melhor, né, essa possibilidade de usar outros parâmetros para determinar a identidade dos anticorpos e, enfim, né, seguir nos próximos passos para buscar a expressão in vitro de algumas dessas sequências. Então, eu queria agradecer, né, primeiro ao Symbion, a todos do laboratório, especialmente, né, a minha orientadora e a co-orientadora. Agradecer aos colaboradores, né, da Universidade da Dinamarca, do CPPI, da Universidade do Texas e também as agências de fomento, né, CAPES e CNPq. Obrigada. Opa, estava mudo. Obrigado, Manuela. Parabéns pela apresentação. Tá? Obrigada. Tem muito comentário aí para vocês, né, os que já comentaram. Reinaldo e Manuela. Bom, agora vamos dar a sequência, né, as apresentações, então eu convido o Felipe. Vocês me ouvem bem? Sim, Felipe, estou te escutando. E já estamos vendo sua apresentação. Tá ok, vou dar início aqui, só um segundinho. Tá. Oculta, por favor, essa barrinha azul que aparece aí, ocultar. Isso. Perfeito, ótimo. Então, vou dar dar início para você, Felipe. Obrigado.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Felipe Andrade, sou doutorando do Programa de Medicina Molecular da UFMG e vou apresentar uma parte da minha tese de doutorado, cujo título é Análises quantitativas do proteoma e fosfoproteoma de displasia fibrosa e fibroma sementosificante revelam diferenças nos níveis de proteínas relacionadas à diferenciação celular e à organização e interação de interações de matriz extracelular. A displasia fibrosa e o fibroma sementosificante são lesões classificadas segundo a Organização Mundial de Saúde como lesões fibroósseas benignas do esqueleto crâniofacial. Essas lesões elas são classificadas em conjunto devido a um extenso compartilhamento de características clínicas e histopatológicas. De modo geral, todas essas lesões apresentam um distúrbio em que o tecido ósseo normal é substituído por um tecido fibroso contendo graus variados de mineralização. O fibroma sementosificante é um tumor ósseo que acomete preferencialmente mulheres na faixa etária de 30 a 40 anos, enquanto que a displasia fibrosa é uma doença do desenvolvimento que acomete particularmente crianças e adolescentes até adultos jovens, e não apresenta nenhuma predileção por acometer indivíduos de determinado sexo. O fibroma sementosificante é um tumor que está limitado a acometer ossos do esqueleto crâniofacial, em particular os maxilares, em especial a mandíbula. Já a displasia fibrosa, ela acomete tanto ossos do esqueleto crâniofacial quanto do esqueleto apendicular, tendo uma predileção no esqueleto crâniofacial por acometer a maxila e no esqueleto apendicular por acometer o fêmur. O tratamento do fibroma sementosificante, tendo em vista que essa lesão tem um potencial para crescimento contínuo, é sua excisão cirúrgica completa. Caso isso não seja realizado de forma adequada, essa lesão tem uma grande tendência a recorrer. Já a displasia fibrosa, o seu tratamento ele é reservado para aqueles casos em que se há um comprometimento estético e funcional, tendo em vista que, à medida que os indivíduos afetados por essa doença chegam à maturidade óssea, essa lesão ela tende a recorrer. Em relação aos aspectos moleculares dessas doenças, pouco ainda se sabe. Até o presente momento, se sabe apenas que a displasia fibrosa ela apresenta como assinatura molecular mutações ativadoras no gene GNAS1, em aproximadamente 70% dos casos. Essa frequência ela é reportada de forma variável na literatura, o que impede a utilização dessa alteração como uma forma de diagnóstico diferencial entre essas duas lesões. Já o fibroma sementosificante, diversos esforços têm sido aplicados ao longo dos últimos anos para caracterizar essa doença, tendo sido identificadas diversas alterações moleculares, mas até o presente momento nenhuma alteração genética recorrente foi identificada. Desse modo, tendo em vista que essas lesões apresentam progressões muito distintas e um diagnóstico acurado é necessário para que o tratamento seja conduzido de forma adequada, até o presente momento, uma combinação de parâmetros são necessários para definir o diagnóstico definitivo, incluindo o histórico clínico do paciente, achados radiográficos, histológicos e transoperatórios. Dessa forma, novos estudos são urgentemente necessários para caracterizar as diferenças das patogêneses dessas doenças e para apontar novos marcadores de diagnóstico. Nesse contexto, o nosso estudo ele teve por objetivo avaliar, através de uma análise do proteoma e do fosfoproteoma, para verificar se essas doenças elas apresentam diferenças nas progressões clínicas, assim como das suas etiologias, decorrentes de diferenças nos perfis proteicos e também pela ativação de vias de sinalizações distintas. E além desse objetivo, nós tivemos como um objetivo secundário apontar potenciais marcadores para o diagnóstico diferencial dessas lesões. O nosso estudo ele foi inicialmente submetido ao Comitê de Ética Institucional, onde obtivemos a aprovação, e todas as etapas foram seguidas seguindo todos os preceitos éticos. Nós recrutamos indivíduos que tivessem diagnóstico confirmado de displasia fibrosa e fibroma sementosificante, e os indivíduos que consentiram com a sua participação, nós obtivemos os blocos utilizados durante o diagnóstico dessas lesões para a realização dos experimentos.
esses blocos de tecidos parafinizados, eles foram submetidos a uma reação de desparafinização, seguida de uma extração proteica. Em seguida, passamos pela tripsinização dessas amostras e marcação utilizando diferentes tags isobáricas do kit TMT10-Plex. Após essa etapa de marcação, nós realizamos a complexação dessas amostras em um único pool, utilizando quantidades equivalentes de cada amostra, e também procedemos para uma etapa de enriquecimento dos fosfopeptídeos utilizando beads de dióxido de titânio. Tanto a porção ligante quanto a porção não ligante, elas foram coletadas para análise respectiva do proteoma total e do fosfoproteoma. E antes da aquisição dos dados, a porção do proteoma total ela foi submetida a uma etapa de pré-fracionamento em um sistema de cromatografia líquida offline. Após a obtenção dessas frações, nós procedemos com a análise tanto do proteoma total fracionado quanto do fosfoproteoma em um sistema de cromatografia líquida acoplado à espectrometria de massas em tandem. Eu gostaria só de ressaltar aqui brevemente que nós aplicamos rigorosos controles de qualidade durante todas as etapas críticas de preparo das amostras, incluindo a etapa de tripsinização, onde nós pegamos umas pequenas alíquotas das amostras e avaliamos por mal de TOF-TOF. Aqui nessa porção superior desse slide, nós temos espectrogramas representativos de algumas amostras em que podemos ver que após a etapa de tripsinização, nós temos uma distribuição de picos ao longo de diferentes tamanhos de massa. E aqui embaixo nós realizamos uma avaliação do pool de amostras, onde podemos ver a marcação com as tags isobáricas utilizadas com as diferentes amostras. Depois, então, da aquisição dos dados, nós seguimos para a identificação das proteínas, utilizando o software Proteome Discovery, versão 2.4, onde empregamos a ferramenta Sequest para buscar na base de dados SwissProt. Seguimos com o processamento de bioinformática utilizando diferentes programas. Diante da limitação de tempo, não vou abordar com detalhes os parâmetros empregados em cada um deles, mas, de modo geral, nós realizamos a normalização dos dados, seguida por processamento estatístico, e utilizamos diferentes bases de dados e softwares para interpretação funcional dos dados obtidos. Como resultado da análise do nosso proteoma total, nós identificamos 570 proteínas. Dentre essas proteínas identificadas, 51, ao serem analisadas pelo Lima-Teste, nós obtivemos uma significância estatística diferenciando as amostras de displasia fibrosa das amostras de fibroma sementosificante. E como uma das hipóteses do trabalho era avaliar se o perfil proteômico dessas amostras se diferem significativamente, nós realizamos uma análise de agrupamento hierárquico, onde nós utilizamos como input todas as proteínas identificadas e nós obtivemos esse gráfico desse slide como resultado, onde nós podemos ver que as amostras elas tendem a ter uma distribuição, mas que essa separação não ocorre de forma completa. Esse achado, ele de certa forma é condizente com descrições da literatura, que diante da alta similaridade fenotípica, essas amostras, apesar de tenderem a separar, essa separação não ocorre de forma completa. Uma hipótese alternativa que nós identificamos ao reanalisar as histologias dos casos empregados foi que um dos casos, ele apresentava um grau aumentado de mineralização em relação às outras amostras. Contudo, essa hipótese, ela requer uma avaliação adicional, tendo em vista que alguns achados recentes do laboratório apontam que o fibroma sementosificante, ele apresenta um perfil molecular diverso. Bom, prosseguindo a análise com as proteínas com variação significativa de intensidade ao longo das amostras, nós podemos perceber que a proteômica, sim, é uma ferramenta muito útil na identificação de potenciais marcadores de diagnóstico, onde nós podemos ver que diversas proteínas apresentaram níveis consistentemente alterados entre os grupos, apesar de ainda assim existirem algumas proteínas em que os níveis não se apresentaram tão consistentes. E com o intuito de entender qual o papel dessas proteínas na patogênese dessas doenças, nós seguimos com a análise de enriquecimento de vias, onde nós submetemos as proteínas que estivessem ou aumentadas numa condição ou aumentadas na outra condição, para que a gente pudesse apontar quais processos estariam
potencialmente ativos em cada condição. Na análise envolvendo as proteínas aumentadas no fibroma semi-ossificante, infelizmente não obtivemos resultados significativos, contudo, na análise das proteínas aumentadas na displasia fibrosa, nós obtivemos diversas vias enriquecidas. Aqui eu apresento as vias mais enriquecidas nessa análise, onde nós podemos ver uma alta frequência de vias relacionadas a processos plaquetários e eritrocitários. Além disso, nós podemos ver também aqueles relacionados à função proteica e também à síntese proteica, assim como aqueles relacionados à organização da matriz extracelular. Ao analisar mais profundamente esses dados obtidos, nós podemos observar que, além da alta representatividade daqueles processos associados com atividades plaquetárias e eritrocitárias, nós também tivemos uma alta presença de processos relacionados à função e organização da matriz extracelular. Aqui nesse painel superior, eu apresento todas aquelas vias relacionadas à atividade e função da matriz extracelular. E também, ao reanalisar as proteínas obtidas na análise do proteoma total, nós podemos perceber que das 51 proteínas identificadas com alterações de intensidade entre os grupos, 12 se tratavam de proteínas ou associadas à matriz extracelular ou proteínas de matriz extracelular. Entre elas, 8 dessas proteínas encontraram-se em níveis elevados na displasia fibrosa em relação ao fibroma semi-ossificante, o que potencialmente reflete que essas alterações elas são relevantes para a patogênese dessa doença. Bom, no que diz respeito ao enriquecimento de via de processos relacionados a atividades plaquetárias e eritrocitárias, esse achado ele pode ser sugestivo de que essas lesões elas apresentam diferenças nos seus conteúdos vasculares. De forma interessante, um artigo publicado na literatura, baseado em análises histomorfométricas, ele sugere que a displasia fibrosa ela tem um aumento do seu conteúdo vascular em comparação com o fibroma ossificante. Esse achado, contudo, ele deve ser investigado por outras investigações, tendo em vista que é o único estudo com esse foco, para eliminar a hipótese de que esse achado não é incidental, decorrente da contaminação dos tecidos com biofluidos durante a etapa de coleta. E em relação aos achados de matriz de níveis elevados de proteínas matricelulares na displasia fibrosa, isso pode possivelmente representar um mecanismo essencial no desenvolvimento e na manutenção da displasia fibrosa, tendo em vista que diversas dessas proteínas matricelulares, elas regulam a atividade de moléculas sinalizadoras, como, por exemplo, o TGF-beta1, que é uma proteína potente na regulação da diferenciação osteoblástica. Além disso, regulando outras moléculas sinalizadoras envolvidas em processos de relevância para essa doença, como, por exemplo, envolvidas na proliferação, na apoptose, entre outras vias biológicas. Esse achado ele é corroborado por estudos baseados em análises transcriptômicas que compararam amostras de displasia fibrosa e evidenciaram também alteração de componentes matricelulares. De forma interessante, alguns dos achados são compartilhados com nossos estudos, mas propomos diversas outras alterações adicionais àquelas identificadas nesses estudos. Além disso, um estudo recente, ele demonstrou que a alteração no gene GNAS1, característica de displasia fibrosa, ela pode exercer um efeito nessas alterações dos componentes matricelulares. No que diz respeito ao fibroma semi-ossificante, nós identificamos diversas proteínas que têm implicação na diferenciação celular entre essas proteínas, a S100A4 e S100A6, que já foram previamente descritas exercendo efeito no aumento da proliferação celular em detrimento da diferenciação osteoblástica, que é uma característica fenotípica dessa lesão, onde nós temos uma redução da diferenciação osteoblástica e no grau de mineralização em comparação a tecidos normais. O nosso estudo também, ele corrobora descrições prévias na literatura em que proteínas não colagenosas, que são utilizadas como marcadores de osteogênese e remodelação óssea, que são focos de inúmeros estudos comparando essas doenças, eles não são úteis como marcadores de diagnóstico diferencial para essas lesões.
Em particular, no nosso estudo, nós identificamos diversas dessas proteínas, como, por exemplo, osteopontina, DMP1, entre outras, que não apresentaram alterações significativas em seus níveis, o que corrobora que essas proteínas, muito possivelmente, não são úteis para o diagnóstico diferencial dessas lesões. Em relação aos nossos resultados do fosfoproteoma, nós identificamos 69 fosfossítios em 57 fosfopeptídeos de 40 proteínas, sendo que um desses fosfossítios apresentou diferenças significativas de intensidade entre os grupos. Esse resultado limitado, muito possivelmente, pode ter relação com a alta variabilidade fenotípica que essas lesões elas apresentam. Dentro de um mesmo grupo dessas lesões, elas podem ter variações no que diz respeito ao tipo de material mineralizado. Existem lesões que elas podem ter, por exemplo, materiais que se assemelham a osso, outros materiais que se assemelham a sementículos, entre outros materiais mineralizados, assim como também no grau de mineralização dessas lesões e a celularidade, além de outros aspectos fenotípicos. E esse efeito, ele pode ter impactado tanto os nossos resultados do proteoma quanto os nossos resultados do fosfoproteoma. Uma observação muito interessante é que o nosso estudo é o primeiro estudo a avaliar o perfil fosfoproteômico de amostras mineralizadas que estivessem parafinizadas. Até o presente momento, somente estudos empregando tecidos moles foram analisados na literatura. E, diante dos nossos resultados, é evidente que são necessárias maiores otimizações, assim como desenvolvimento, para análise desse tipo de materiais biológicos. Bom, esse sítio identificado com alteração significativa da sua intensidade, ele está localizado na proteína IAP1, e os níveis desse sítio SER61, ele se encontrou maior nas amostras de fibroma cementosificante. Análises de bioinformática predizem que esse sítio ele tem efeitos inibitórios sobre a atividade da proteína IAP1, assim como determina uma localização intracelular dessa proteína. Além disso, essa alteração desse sítio promove diversos efeitos biológicos, como, por exemplo, sobre apoptose, crescimento celular, motilidade, organização do citoesqueleto e também na transcrição. Esse resultado aqui resume todos os principais resultados que nós identificamos no nosso estudo, apesar de alguns não estarem ilustrados aqui, para facilidade de interpretação da figura, onde nós podemos evidenciar o papel das proteínas matricelulares induzindo sinalizações intracelulares, e também nós podemos ver que essa proteína IAP1, estando menos fosforilada no sítio SER61, que tem uma atividade inibitória, é um achado que é contraditório em relação à literatura. Outras lesões que apresentam mutação no gene GNAS1, elas tendem a ter níveis reduzidos da proteína IAP1, e no momento nós estamos trabalhando em função de entender o impacto biológico dessas fosforilações em ambas as lesões, assim como todas as alterações identificadas na nossa análise do proteoma e do fosfoproteoma. Como conclusões, nós podemos observar na literatura que a maioria dos estudos comparando essas duas lesões, eles são baseados em análise imunistoquímica. O nosso estudo é o primeiro a empregar uma tecnologia ômica para comparar essas lesões, e, de modo geral, esses estudos eles têm a limitação de interpretação devido à capacidade dessa técnica em avaliar apenas um ou poucos alvos, e reconhecemos que a limitação do nosso estudo é o pequeno número de amostras empregadas. Contudo, nós podemos confirmar que essas lesões elas apresentam um perfil diferente, com diferentes alterações quantitativas nos níveis de diversas proteínas, e essas proteínas elas podem ter utilidade como marcadores de diagnóstico diferencial dessas lesões. Contudo, novas análises elas são necessárias para validar os nossos resultados. Reforço mais uma vez a necessidade de otimizações e desenvolvimentos para análise de tecidos mineralizados, tanto no que diz respeito a tecidos parafinizados quanto tecidos frescos, e no presente momento nós estamos selecionando alvos para validação utilizando metodologias dirigidas, utilizando um número maior de amostras.
Eu gostaria de agradecer a todos os parceiros envolvidos no trabalho, as agências de fomento, CAPES pelo financiamento da minha bolsa e o CNPq pelo financiamento do projeto, e gostaria de agradecer a todos pela audiência. Muito obrigado. Bom, parabéns, Felipe. Também gostaria de parabenizar todos os trabalhos, todos de excelente qualidade. Eu falo não só por mim, mas com certeza eu estou falando por todos que assistiram o trabalho de vocês. Foram todos excelentes, tá? Parabéns. Bom, a comissão, né, a comissão julgadora vai ter um trabalho, né, grande em julgar o trabalho de vocês. Ver quem, de certa forma, é selecionado. Acho que todos são muito bons. Lembrando que essa é a parte 1, tá, pessoal? A gente ainda tem a parte 2, né? Que será no dia 6 de julho. 6 de julho. Bom, vamos esperar as perguntas. Eu tenho uma pergunta para cada, basicamente, né? Começando com o Reinaldo. Reinaldo, uma das perguntas que eu tenho para você é o software que você usou para fazer as análises da proteomics. E se você consegue, a partir daqueles dados, daquelas informações que você tem, ter um apanhado quantitativo, fazer comparações quantitativas entre aquelas proteoformas. O software que a gente utilizou foi o Topic. Ele é Top com 2P, Topic. Eu achei ele muito bom, ele é open, então é melhor ainda, porque é de graça. Legal, muito bom. E a partir dele, ele dá um valor de intensidade de feature. Então é possível a gente, por exemplo, comparar proteoformas que estão coeluindo no mesmo scan. É possível. Perfeito. Sim, é possível. Mas ele tem um módulo que é utilizado para fazer a quantificação entre condições mesmo, né? Que não foi o caso do nosso estudo. Então, acabou que nós não usamos esse módulo. Opa! Acho Travou aí, né? Vocês estão Acho escutando? Que travou. Sim, eu estava aqui no background, gente. Mas aí vamos indo aqui. Tem já pergunta da Juliana Fischer, vou colocar aqui, ó. Para o Felipe. Qual tampão você usou para extrair as proteínas de FFPE, Felipe? Juliana, obrigado pela pergunta. Eu utilizei uma mistura de TFE com tris. Depois da etapa de desparafinização das amostras. Tá. Manu, eu tenho uma pergunta para você, enquanto o pessoal vai deixando de ficar envergonhado. Eu queria saber, assim, vamos supor, então vocês estão mostrando, né, que a proteômica ela pode ser uma ótima ferramenta para caracterização de anticorpos. Eu queria saber, assim, qual que seria a dificuldade ou até questão de tempo que seria possível você utilizar essa metodologia que vocês estão fazendo e aí, por exemplo, aplicar ela para desenvolvimento, por exemplo, vamos supor, você quer estudar os anticorpos que são neutralizantes para a COVID, que são gerados pelas diferentes vacinas, tá? O problema técnico, se eu estou entendendo corretamente, seria mais fazer o transcriptoma individual, não é isso? Porque eu acho que talvez, para quem não trabalha com anticorpo, eu não trabalho com anticorpo, a gente está acostumado, né? Vai lá, faz a busca no banco de dados que já está no Uniprot e pronto. Só que você tem que criar esse banco de dados personalizado, né, para da pessoa específica, é isso? Sim. Principalmente nesse caso, né, que a gente está trabalhando com anticorpos de cavalo, é uma espécie que a gente não tinha muitas informações de proteínas em geral, né, e ainda mais de imunoglobulina. Então, assim, é essencial a gente ter esse banco de dados. E realmente agora, né, a gente está tendo um pouco de dificuldade com a parte transcriptômica, como eu mencionei, né, a gente está trabalhando por enquanto só com a cadeia pesada. E para a gente chegar nesse momento, né, de expressar os anticorpos, a gente precisa ter informação das cadeias variadas, né, cadeia leve, cadeia pesada.
e é uma etapa, né, que a gente está padronizando ainda, né, o pessoal que está focado nessa parte do projeto está tentando padronizar para completar o nosso banco de dados. Obrigado. Tem uma outra aí, né? Você tá de volta, né, Fabinho? Voltei, minha internet caiu, mas estamos de volta. Bom, obrigado pela resposta, Rinaldo. Bom, tenho também uma pergunta para a Manuela. Eu acho que é muito parecido com a do Tiago. Com o banco que vocês criaram de transcriptômica, vocês conseguiriam fazer abordagens alvo-direcionadas só para regiões variáveis que vocês têm interesse? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Como assim, alvo-direcionadas? Você já tem as sequências obtidas pela transcriptômica, certo? Das regiões de interesse. Então, você conseguiria desenhar experimentalmente alvos para essas regiões específicas. Em vez de você procurar todo o universo, você só procura as suas de interesse. Entendi. Seria uma possibilidade, né, de restringir um pouco, né, esse peptídeo e os peptídeos, né, que a gente estaria identificando, e a gente já está um pouco nessa ideia, né, com aquela abordagem de criar uma exclusion list, para a gente não ficar detectando peptídeos que são muito abundantes e que não são informativos para a gente, né, mas seria uma possibilidade, eu acredito que sim. A minha pergunta também até nesse negócio, né, já que você comentou, Fabinho, porque assim, e aí vai de uma ignorância minha, eu não sei como é que é formada essas regiões hipervariáveis, né? Eu sei que você mencionou alguma parte. Então, eu não sei, por exemplo, se elas são mais formadas no processo transcricional ou se pode ter já alguma alteração traducional, né? Que se tiver, aí só ter o transcriptoma não é suficiente, né? Eu não sei se tem alguma alteração traducional depois, pós-processamento, então, pós-síntese. Pode ter, mas a questão, né, de, assim, tá juntando a abordagem proteômica com a transcriptômica é porque a transcriptômica não dá pra gente a dimensão de quais anticorpos estão circulantes mesmo, né, e não dá a dimensão da abundância, né, dos clones. Então, né, por isso juntar, né, essas duas ideias. Mas no transcriptoma, assim, as modificações, né, as mutações que acontecem na recombinação dos anticorpos já são detectáveis. Maravilha. Bom, e a última pergunta aqui para o Felipe, né? Bom, Felipe, assim, eu tenho duas perguntas. Uma é saber como você colocou os QR Codes lá dos artigos. Essa daí eu acho que está todo mundo se perguntando. Foi muito, muito bem bolado. Depois tu diz aí para a gente. Mas eu acho que é uma pergunta que eu acho que tem mais... outras pessoas também perguntaram sobre o passo específico da desparafinização das amostras, né? Então já tem a pergunta também, e juntando também com a da Juliana Fischer, né, que ela pergunta qual tampão foi usado para extrair proteínas FFPE, né? Então, juntando tudo isso, eu acho que você responde essas perguntas como um todo. Então, em relação à etapa de desparafinização, a gente faz de modo similar para estudos de proteínas de modo geral de tecidos de FPE, a gente faz banhos de xilol e depois segue com reidratação utilizando álcoois em diferentes graduações. E em relação à extração, a gente utilizou uma solução in-house, uma mistura de TFE com tris, misturada com Ambic, tampão Ambic, se eu não me engano, 50 milimolar. Bom, temos uma pergunta do Magno para a Manuela. Manuela, no caso da ausência de banco de dados cDNA, até onde o de novo simples poderia ajudar? E a utilização de outras enzimas? Então, né, seria uma possibilidade fazer o de novo sequence, teria aquela dificuldade, né, das regiões dos anticorpos que são muito repetitivas, então isso, né, dificultaria, né, a montagem mesmo das sequências, já que a gente tem lá uma infinidade de anticorpos misturados, né, que podem ter regiões em comum.
E em relação à enzima, a gente tem usado a tripsina, né, porque é o que foi padronizado nos outros protocolos, mas é até uma observação que a gente tem que fazer com esses primeiros resultados, né, de ver se a tripsina foi suficiente, né, para a gente conseguir estar detectando os nossos anticorpos. E, assim, seria uma possibilidade, sim, testar outras enzimas. Vai mais uma perguntinha para você, Manu. Qual seria a próxima etapa do seu projeto? Então, na realidade, essa etapa, né, de obtenção aí das sequências dos CDRs ainda está acontecendo, porque eu estou aprendendo enquanto faço, porque eu não tinha muita prática com a bioinformática, com essa área toda. Então, ainda é uma coisa que eu estou aprimorando, né? Então, precisamos continuar nisso. E depois disso, né, seria tentar selecionar alguns anticorpos para talvez iniciar a expressão. Mas aí a gente precisa realmente, né, refinar essa seleção dos anticorpos e conseguir, né, completar o nosso banco de dados de transcriptoma. Legal. Eu tenho uma pergunta para o Reinaldo. Dá tempo ainda, Fabinho? Dá. Tem tempo, vai lá. Legal. Ô, Reinaldo, na verdade é mais uma pergunta, assim, comentário que você faça, né? Primeiro, saber o que falta para a gente começar a utilizar top-down, por exemplo, também na parte, com as empresas, né? Porque eu sei que seu grupo lá de vocês têm uma tradição muito grande de caracterização de compostos, né, vindos de organismos, de plantas e agora também de micro-organismos, né? E aí queria saber assim, como é que está essa questão de aceitação, se você consegue ver isso, as empresas começando a entrar nessa área também e auxiliando, e também o que falta para a gente ter mais top-down aqui no Brasil, né? Até onde eu posso estar falando uma bobagem, deixa aberto aí para o chat, me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que tirando o grupo de vocês lá em Brasília e também o Rio, né, que através da colaboração que vocês tiveram lá com o Neil Kellingham, eu desconheço, estou na dúvida agora se eu acho que também, não sei se o pessoal lá do Richard, eles estão fazendo top-down. O que está faltando, né, para a gente começar? Então, assim, já tem instrumentos sensíveis o suficiente, né, com alta resolução aqui, e o que está faltando? O que eu imagino, o que eu nunca fiz, o que eu entendo assim, que é um grande problema, é essa parte de separação de proteínas. Esse é realmente o gargalo? Sim, é um dos gargalos, né? A técnica ela é muito interessante, ela é muito robusta e ela tem algumas limitações hoje em dia ainda, né? Eu acho que aí é minha opinião, né? Como o senhor comentou. Eu acho que o que acontece é que, na verdade, a gente já tem um método que funciona muito bem, que é o bottom-up, e que já está muito bem estabelecido na maioria dos laboratórios de pesquisa aqui. Então, talvez o que falte seja um estímulo mesmo para a implementação dessa técnica, porque como o senhor falou, já temos instrumentos, a gente já tem pessoas capacitadas também, realmente talvez algum estímulo para a implementação dela. Isso seria até, por exemplo, para o projeto da Manuela, por exemplo, né, seria uma boa técnica para ser empregada, né? Você conseguiria ter essa... Você separa, né, Manuela, os seus anticorpos, você consegue separar, enriquecer para aquele anticorpo específico, né, digamos assim, um monoclonal, digamos assim, que aí depois poderia ser utilizado, né, no top-down. Isso era uma opção. Sim, sim. E aí você não falou, Reinaldo, da questão de empresa, se vocês têm, assim, né, porque, o que eu quero dizer com isso? Hoje já tem já é muito utilizado, principalmente a parte de proteômica direcional, né, o Target Proteomics, SRM, MRM, em empresas de análise clínico, por exemplo, né? Então já tem várias
várias empresas que fazem diagnóstico clínico que têm utilizado muito já a proteômica, a espectrometria de massa e também a proteômica. E como é que está para essas outras? Porque, querendo ou não, é o agro, né? É quem tem dinheiro no Brasil. E como é que é? Eles já encontraram, né? Tem, óbvio, né, Embrapa e tal, mas especificamente para a questão do top-down, como é que você vê esse casamento? Então, que eu conheça, realmente não tem nenhuma empresa que utilize hoje, atualmente aqui no Brasil, né? Mas, como o senhor mesmo falou, por exemplo, a caracterização de anticorpos, ela é muito feita por proteômica top-down fora. Ela é feita por indústrias farmacêuticas mesmo. E, inclusive, é muito utilizada e são um dos grandes, uma das pessoas que solicitam muitas atualizações, desenvolvimento de hardware, de software, são justamente essas empresas. Eu acho que isso pode dar um boom mesmo, né? Porque, por exemplo, se você faz anticorpo, você tem que caracterizar e ter lá além da caracterização para saber o que tipo de anticorpo você está produzindo, o produto daquele e tal, né? Igual os imunobiológicos de maneira geral. E como no Brasil a gente não produzia tanto, talvez agora, né, com esse boom do Covid e várias vacinas brasileiras sendo desenvolvidas, talvez vocês sejam bastante requisitados daqui para frente. Tomara, não, é uma área de ampla utilização da proteômica top-down, é a área de caracterização de anticorpos. Tem uma linha, Fabinho, do Giuseppe. Pronto, saí do mudo. Bom, uma pergunta aqui do nosso amigo Giuseppe para o Felipe. Felipe, você consegue ler? Sim. Em resposta à pergunta do Giuseppe, a gente acabou não realizando ensaios para determinar se tinha presença de fosfopeptídeos, porque a gente se baseou na literatura. Ainda é uma área que está muito crescente, esses estudos de fosfopeptídeos em amostras parafinizadas, mas, de modo geral, existem diversas publicações entregando tecidos, particularmente tecidos moles. Como eu disse na apresentação, nossa investigação foi a única a utilizar um tecido duro mineralizado. E o que esses artigos eles retratam, de modo geral, é que sim, há uma perda durante o processamento dessas amostras de fosfopeptídeos, mas, de modo geral, sim, há uma manutenção de uma grande parte desses cisfosforilados. Indo nessa mesma linha não bem do José, mas assim, para você, Felipe, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se você colocou lá no final, não peguei, mas se você pensa em estudar também o tecido sem ser mineralizado, né? Sem ser entrar na matriz da FFPE, né? Você fala tecido, fazer essa comparação, fresco, né? Se é essa possibilidade. Isso. Então, pode ser até criopreservado, né? Você faz o corte histológico. Pode falar, Felipe. A nossa pretensão no momento é tentar validar os achados utilizando tecidos frescos, né? Conservados em crioconservantes, né? Usuais, mas repetir no momento a fosfoproteômica utilizando uma matriz fresca, no momento a gente ainda não pretende. A gente pretende validar os nossos achados usando tanto tecidos parafinizados quanto tecidos frescos, utilizando um número maior de amostras também. Não, perfeito. Você me ouve, Fábio? Você me ouve? Sim. Posso fazer a pergunta? Até 3. Vamos para cada Você não pede, não, Gilberto, que você manda. O primeiro é um comentário rápido. Eu estou, lógico, assisti com todo interesse os 3, né? E é legal, a gente pode dizer que a proteômica tem um grande futuro no Brasil, ouvindo vocês e, com certeza, os 3 novos também que vêm aí, né? Tem muito estudante dedicado à proteômica e isso é brilhante para mim, perceber isso, ver isso e a felicidade enorme em relação a isso. Mas o que eu queria fazer era um breve comentário com o Reinaldo também, é sobre o follow-up dessa produção do glutâmico. Quer dizer, que eu me lembre, ele é isolado por troca iônica, não é? Depois?
O senhor diz em um processo industrial mesmo? Exato. O glutâmico é secretado, ou é hidrolisado, ou Não, ele é secretado. O ácido glutâmico produzido pelo Corynebacterium glutamic é secretado. A técnica eu acho que é isolamento por troca iônica, sim. Quer dizer, industrialmente falando até. A minha pergunta, você leu, quando estudou essa produção de glutâmico, você leu alguma coisa sobre a utilização de hidrolisados proteicos para o isolamento de glutâmico? Não. Existe alguma coisa sobre isso na literatura? O senhor disse para o cultivo? Não, hidrolisado. Por exemplo, quando a gente estudava mamona é muito rica em ácido glutâmico. Então, a gente preparava hidrolisados e começou a isolar ácido glutâmico, fazer o processo industrial, mas acabou abandonando porque as empresas japonesas eram né, prevalentes aí. Eu não sei o que aconteceu depois, isso faz muito tempo. Então, há muito resíduo agroindustrial, que a hidrólise ácida resolve o problema e você pode facilmente processar adiante pelo mesmo processo, pelo isolar, né, enriquecer ácido glutâmico, pelo mesmo processo de troca iônica que você usaria para fazer o isolamento do secretoma, né? Você não sabe nada sobre esse processo quer dizer, industrial, né? Não, sim. Então, a pergunta sobre os processos de hidrólise na produção de glutamato. Isso. Pelo que eu li... Oi, pode perguntar, pode falar, professor. Não, é isso. Então, pelo que eu li, na verdade, esses processos eles acabaram sendo descontinuados decorrente da descoberta da Corynebacterium glutamico na década de 50, lá no Japão. Então, quando descobriram ela, foi realmente uma revolução para a produção de aminoácidos. Porque você cultiva ela e joga Twin, um detergente, que é um estimulante muito simples, e ela começa a secretar glutamato. E em produções absurdas, então em quantidades muito altas. Então, se tornava um pouco difícil essa competição entre a produção por hidrólise e a hidrólise. A gente também tem que ver... não, se bem que no caso de hidrólise não tem esse problema. Mas a produção total mesmo, a Corynebacterium glutamico, ela realmente superou e acabou descontinuando um pouco as fábricas por hidrólise. Porque a hidrólise você prepara todos os ácidos aminados também, né? Não só o glutâmico, né? Sim. Obrigado. Parabéns a vocês, viu? Eu que agradeço, professor. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gilberto, pelas suas perguntas. Bom, gente, eu não tenho mais alguma pergunta aqui. Tiago, tem mais alguma pergunta? Não, só agradecer de novo os três, né? Muito bom, como o Gilberto falou. Fica parecendo clichê, mas eu acho que essa sessão é a mais legal, porque, assim, todas as sessões são ótimas, mas os grandes palestrantes, né, os grandes pesquisadores, às vezes a gente tem os artigos para ver e tal, né? Às vezes já escutou uma palestra no Congresso Internacional. Aqui nós estamos vendo o início, né? E eu espero, de verdade, ver a carinha de vocês ainda por muito tempo, que isso significa que vocês continuam sendo catequizados pelo evangélico da proteômica, né, Gilberto? É verdade. Está cheio de evangelista aí. Femininos e masculinos. É isso. Só lembrar, então, pessoal, né, que semana que vem... Também, justamente isso. Gostaria também... Por favor. Oi. Só dar os parabéns novamente aos três, né, por se disponibilizarem a vir apresentar seus trabalhos, tá? Lembrar novamente que dia 6 de julho a gente tem mais 3 trabalhos da sessão aí dos estudantes, né, Student Sections aí, segunda parte, né? Então tem mais 3 trabalhos com certeza muito bons, tá? Agradecer também à comissão que julgou os trabalhos, né? Novamente parabenizar também a todos os trabalhos que foram submetidos, né? Realmente todos foram muito bons, segundo a comissão. Foi difícil realmente eles chegarem aos 3 trabalhos, vamos dizer assim.
os 6 trabalhos, na verdade, né? 3 agora e 3 depois, tá? E é isso. Parabéns, pessoal. Um abração para vocês. Posso só dar um último comentário? É só para lembrar o pessoal, agora comentário para lembrar todo mundo para inscrever no canal do BR Prot, né, Flávio? E Isso. tem lá os vídeos passados, os do My Friends Massa do ano passado, vai lá assistir, tem várias palestras super legais, e é isso aí. Isso. Tem muito conteúdo lá que vai ser importante para a formação de todo mundo, então não deixa de dar uma navegada lá no canal do BR Prot. Isso, Proteômica Forever. Isso aí. Proteômica Forever. Faltou a mão para cima, Gilberto. Yes! Beleza, gente. Foi um prazer participar dessa sessão. Tchau, queridos. Vamos Tchau, lá. tchau, gente. Tchau, beijo. parabéns. Tchau, André, tchau, Reinaldo, obrigada. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Tiagão.